Boa noite, Silvane. Noite. Boa Boa noite a noite. todos aí. Boa noite. Boa Tudo noite, bem, Carmen. né? Tudo Tudo, Graças jóia, a graças a Carmen, e a Deus, Deus. né? senhora? Boa noite. Amém. Também, graças a Graças a Deus. Deus. Conceição, vê se fica bom agora. Calma que tá tudo... Aí, Ah, Só tá melhorou. mudo. melhorou? Melhorou. Eu tô vendo tranquilo, professor. Então tá jóia. Alguém falou alguma coisa que tá mudo? Mas Eu que se tá falei que mudo, tá a pessoa não mudo. vai me escutar também, né? Tá falhando. Tá falhando? Será que é a minha internet? Alô, tão me Tá. escutando? Eu tô Não, ouvindo aqui tá normal. ótimo. Tá normal? normal, Então, professor. tá Então tudo é a normal. internet de alguém aí, gente. Dá um jeitinho aí que... Cris, boa noite. Pronto, agora a gente vai começar. Então, pessoal, hoje a aula vai ser sobre um assunto chamado função do primeiro grau. A gente tem Boa visto as noite. funções, né? Boa noite. E agora a gente vai começar a ver a função do primeiro grau. Função do primeiro grau é um assunto que eu gosto muito, é uma matéria que eu gosto muito. Mas uma outra pessoa que gosta muito também dessa matéria é o Enem. O Enem gosta muito de cobrar essa matéria. Então, quem tem interesse de prestar Enem aí, é bom Professor, prestar bastante atenção. Oi, quem chamou? Tem o microfone ligado aí, professor. Tá Tá falhando. deixa eu mudar minha internet aqui pra ver se para de falhar. Tá falhando muito. Antes não tava falhando? Uai, tenta aí rapidinho, Eliana. Ah, mais uma coisa. Esse assunto está na apostila, está na página 94 da apostila. E hoje a gente vai ver mais ou menos até a página 106. Então, quem quiser dar uma revisada pela apostila, fazer algum exercício, página Que número, 94. Vinícius? 94. É pra pegar a apostila então? Não precisa não. É mais para vocês olharem depois, quem quiser. Hoje eu vou pedir só para vocês anotarem algumas coisas. Aí vai da página 94 até a página 106. Tá joia? Tá. Uhum. Então vamos lá. Então, para a gente começar a entender o que é essa tal função do primeiro grau, eu quero começar relembrando alguns probleminhas que a gente já viu até hoje. Que aí depois tudo vai fazer sentido, vocês vão ver. Ô, professor. Oi? Não, pode deixar, apareceu. É porque aquela fotinha que fica do lado, tá? Tava tampando. Ah, tá, Tava melhorou? escrito. Uhum. Tá, joia. Então, o primeiro probleminha que a gente viu, né, de todos, lá atrás, faz um tempinho já, foi um probleminha que a gente tinha que encontrar o dobro de um valor, vocês lembram? E aí a gente relacionou um valor com o seu dobro. E aí a gente montou nossa primeira funçãozinha, que era y é igual a 2x. Foi a primeira função que a gente montou e aí a gente construiu todos aqueles pares ordenados e fez tudo aquilo para a gente encontrar como é que era a cara dessa função, né? Como é que era o gráfico dela. E aí a gente chegou num gráfico mais ou menos assim, que a gente relacionava cada valor de x ao seu dobro. Então, por exemplo, o 2 a gente podia relacionar aqui ao 4, que é o seu dobro. O 4 a gente poderia relacionar com o 8, que é o dobro de 4. E por aí vai. Então essa foi nossa primeira funçãozinha que a gente montou lá no comecinho do ano. Aceitar a Geralda. Boa noite, Geralda. Boa noite, Tudo Boa jóia? noite, Vinícius. Boa noite a todos. Boa noite. Então, além desse probleminha do dobro, a gente também viu um outro probleminha, que era o probleminha dos terrenos. E aí a gente tinha o valor do lado do terreno e a gente tinha que ver quanto que valia o perímetro desse terreno, né? E o perímetro era 4 vezes o lado. Então, na época a gente montou a equaçãozinha, né? A função y é igual a 4x. Ou então P de perímetro é igual a 4 vezes o lado. E aí a gente construiu todo aquele gráfico, aquele processo todo que a gente viu. E a gente chegou num gráfico mais ou menos assim, que relacionava cada lado do terreno com o seu perímetro. E uma última coisinha que eu queria lembrar era daquele probleminha que a gente viu, se eu não me engano, foi na última aula, que eu
que eu pedi para vocês montar o gráfico da função y igual a menos 3x, né? E aí a gente teve todo aquele probleminha de multiplicar número negativo e tudo mais, mas a gente no final conseguiu chegar no gráfico. E o gráfico era mais ou menos assim. Vocês estão lembrados de tudo isso? Sim. E Eu aí, tô. onde que eu quero chegar com tudo isso, né? Se a gente comparar todos esses gráficos e todas essas funções, o que a gente pode encontrar de comum em todos eles? O que todos eles têm de semelhante? O que vocês conseguem me falar? Comparando essas três funções e esses três gráficos. Que eles estão na mesma reta? Todos eles formam uma reta, né? Todos eles são uma Tudo reta. parte do zero, né? Oi, Paulo? Tudo parte do zero. Também. Todos cruzam o zero aqui, né? Isso. E o que mais? Essas funçõezinhas aqui, todas são bem parecidas, não são? Todos têm São. isso. Só o 3 aí que é menos. E aí, como 3 é menos, o que isso influencia no gráfico? Em Tá vez, errado. em vez, Negativo, né? aí em vez dele crescer igual esses aqui, ele tá caindo, tá vendo? O gráfico desse 3 aí tá errado. Por quê? Porque ele tá ao contrário. Tá certo, porque ele é o Não? menorzinho. E aí a gente vai ver Ah, do lado de cá é menos, tá certo. É menos. Aí a gente vai ver por que cada gráfico se comporta desse jeito hoje. Então, quais são os objetivos dessa aula? E mais uma coisa que tinha para falar é que todos eles são uma função de primeiro grau. Mas o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender primeiro o que é uma função do primeiro grau, né? E outras coisinhas, 3 coisinhas que eu quero que vocês anotem, que são são as matérias que a gente vai ver hoje, é que a gente vai aprender a identificar onde que essa reta cruza o eixo y, e aí a gente chama esse lugar de coeficiente linear. A gente vai aprender também a identificar onde essa reta cruza o eixo x, aí a gente vai chamar de raiz da função esse número. E a gente vai também aprender a identificar qual que é a inclinação da reta. E esse númerozinho tem o nome de coeficiente angular. Então, eu vou querer que vocês anotem essas 3 coisas. Por favor. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Professor, tem jeito de aumentar só um pouquinho? Tem jeito? Ô, Carmita, se você tá no celular? Vou no celular. Se você pegar seus 2 dedos e fazer tipo uma pinça, assim, aumentando, eu acho que dá. Tenta. Ah, tá. Deu? Dá sim, professor, dá para aumentar. Aí fica melhor pra você ler. Deu certo. Deu certo? Deu. Já anotaram? Não. calma. Foi muito rápido, desculpa. Isso, professor. Aí vocês podem até circular esse coeficiente linear, raiz e coeficiente angular. Ou então sublinhar, passar uma careta colorida, qualquer coisa. Ó, O quê? Pagou tudo. Ah, é que Saiu da tela que é que eu você tô vendo, estava. eu tô vendo se tá gravando, gente. Anotaram? Não. Opa. não. Não, calma aí, professor. Aí está. Calma, professor. Nós estamos na sala de aula. Tá, joia. Só um momentinho.
E aí? Terminando. 2 minutos. Ih, eu tô muito apressado hoje, velho. Só um minutinho. Tô na Toma última. um cafezinho para esquentar. Tá, joia. Do isso tem na apostila, Vinícius? Tem na apostila. Hum. Mas não tem anotadinho certinho assim. Tem uma descrição mais longa. Ah, Então é bom ter isso no caderno, que quando for fazer atividade, aí se eu perguntar assim, onde a reta cruza o eixo X? Aí você vai saber do que eu tô falando. Pode continuar? pode. Então vamos lá. Então o que é uma função do primeiro grau, gente? Uma função do primeiro grau, como a gente sabe, né, uma função é uma regrinha, y é igual a alguma coisa, mas a função do primeiro grau, ela tem esse nome porque ela sempre tem mais ou menos essa carinha aqui, ó. Ela vai ser sempre y é igual a algum número multiplicado por x mais algum outro número. Esses dois números a gente está chamando de a e b aqui, e eles recebem o nome de coeficientes. Então, a e b são chamados coeficientes. E são eles que vão determinar como é que o gráfico da função se comporta. E todos os gráficos, né, como a gente já viu da função do primeiro grau, vai ser sempre uma reta. Beleza? Então a função do primeiro grau tem essa carinha. Y é igual a algum número vezes x mais algum outro número. Como que eu posso colocar aqui no caderno? Essa, Pode colocar assim mesmo que eu escrevi. E aí fala que a e b são chamados coeficientes e podem ser qualquer número. são quocientes? Coeficientes. Ah, coeficientes. É C-O-E-F-I cientes. Hoje é importante dar esse tempinho para vocês anotarem, porque é uma coisa que tem que ter anotada mesmo, porque daqui a pouco vai sumir da cabeça. Isso aí também é para anotar? Não, só quem quiser. Então vamos lá. Aí aqui eu decidi colocar algumas funções do primeiro grau para vocês terem uma ideia. Professor, volta Oi? lá, tô copiando. Ah, tá joia. Depois eu vou colocar o slide também lá no Google Sala de Aula, tá, gente? Aí vocês podem copiar. Ah, então eu não vou copiar agora, não. Eu nem pensei nisso. Né? Porque senão a gente copia e Senão a gente presta perde atenção. tempo na aula, né? Eu nem pensei nisso, Então eu não vou verdade. copiar mais, não, vou deixar. Agora eu vou só prestar atenção. Vocês deviam ter me falado, gente. Aí aqui eu coloquei algumas funções do primeiro grau. A função y é igual a 2x, a gente já conhece mais ou menos como é que ela funciona. Ela é uma reta crescente que passa pelo zero aqui. Uma outra função é a menos 3x mais 1, que ela tem mais ou menos essa carinha. Ela é decrescente e nota que agora ela não passa pelo zero. A gente vai ver o porquê disso daqui a pouco. E uma outra função que eu decidi colocar aqui é a 2x menos 3, que ela tem essa cara aqui. Então vamos lá, vamos entender o que são esses tais coeficientes. Então primeiro vamos começar a falar desse valorzinho aqui que a gente está chamando de A. Ele é chamado coeficiente angular. Ele vem sempre acompanhado do x. Ou seja, é um número que sempre multiplica o x. E o número b fica até estranho de falar, né? Mas o número que está representado por b aqui, ele é chamado de coeficiente linear. Mas o que isso quer dizer, né?
quando a gente fala de a palavra angular, o que que parece? Angular. Um ângulo. Parece ângulo, né? E ângulo lembra o quê? Lembra inclinação, não lembra? Isso. Então o coeficiente angular, ou seja, esse valorzinho que está representado por A, que vai vir sempre multiplicando o x, ele é quem vai determinar a inclinação da reta. Se ela é mais inclinada, se ela é mais deitada, se ela é crescente, se ela é decrescente. É esse númerozinho que vem acompanhado do x que vai dizer isso. E aí algumas coisas que a gente vai observar é o que acontece se esse coeficiente angular for um número positivo. E o que acontece se ele for um número negativo? E o que acontece se esse coeficiente angular for igual a zero? Ou seja, um zero multiplicando o x aqui. O que será que acontece? A gente vai ver daqui a pouco. Eita. E o outro coeficiente é o coeficiente linear, né? Quando a gente fala linear, o que lembra? Uma linha, uma reta, né? Lembra linha. E quando a gente fala de linha aqui em função, a gente está falando de reta. E esse coeficiente linear é quem vai decidir mais ou menos quem é a altura da reta. Como assim a altura da reta? É onde essa reta vai cortar o eixo y. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. E aí a gente também vai observar o que acontece se ele for um número positivo, o que acontece se for um número negativo, e o que acontece se for um número igual a zero. E uma outra última coisa que a gente vai aprender hoje é o que é a raiz da função. O que é a raiz, ou então o zero da função. Aí eu fiz um textinho aqui mais explicativo. Chamamos de raiz, ou zero da função, o valor de x em que a reta corta o eixo x. Ou seja, a gente vai ter o nosso gráfico e a gente vai ter uma reta. Aí, no valor de x, aqui é a nossa reta x, né? O valor de x onde essa reta corta o eixo, ou seja, onde x é igual a zero aqui, né? É chamado de raiz da função. E aí, para a gente encontrar essa raiz da função, o zero da função, a gente pode pensar que o nosso y vai ser exatamente igual a zero. Por quê? Porque a gente não vai estar indo nem para cima nem para baixo aqui, né? Então, a gente pode igualar toda a nossa função a zero. Se vocês não entenderam nada do que eu falei, a gente vai ver alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais claro. Ô, Vinícius, Oi, Paulo. se esse aí deu fora, o zero não é no centro certinho? Como assim? O zero não é no centro aí? O zero é no centro. Você está falando Isso. desse gráfico que eu desenhei, que ficou assim? Isso. Aí, você pegou fora do centro ali. Sim. Esse aqui é o ponto 00, né? Isso. Então, esse valor aqui, ele pode ser diferente de zero, né? Certo. Se ele cortar aqui, ele é um valor positivo, por exemplo. Então, aí eu teria, por exemplo, algum valor x e 0, que é onde está Isso. cortando aqui. Então, não precisa ser 0. Certo. A reta não precisa necessariamente passar no 0. Tá joia? Entendi. Então, vamos fazer alguns exemplos que vai ficar claro. Então, vamos lá. Quem vai fazer isso aqui vai ser vocês. Eu vou só escrever. Então, a gente vai observar essas funções e vai dizer quem que é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear e quem é a raiz ou o zero da função, né? Então, vocês anotaram aí. Quem é o coeficiente angular mesmo? O que ele faz? Ele mede a inclinação da reta, né? Eu já ia falar. E como é que eu identifico ele aqui pela função?
AX. Seria o valor que está acompanhando o X, né? É, Lá estava escrito A, mas o A estava representando qualquer valor que acompanha o X. tá. Tá joia? Então, X. Então, por exemplo, aqui, quando não vem acompanhado de nada, é porque é 1 aqui, né? Então, aqui é a mesma coisa de 1x mais 2. Então, quem é meu coeficiente angular aqui? 1x. É 1. É o valor que acompanha o x. Ah, desculpa. Tá joia? Sim. 1. É o 1. Tá. O 1 é o meu coeficiente angular. E eu falei que o coeficiente angular, ele determina a inclinação, né? O que isso quer dizer? Esse 1 quer dizer que a cada um quadradinho que eu andar aqui, se eu andei um quadradinho no eixo x, esse 1 quer dizer que eu vou andar um quadradinho também no eixo y. Entendeu? Então, esse 1 quer dizer, é a proporção do tanto que eu vou andar para y na medida que eu vou andando pelo x. Ah, então tá. Então, quer dizer que se no caso aí fosse 2, você andaria 2 pela direita e subiria 2, é isso? Se aqui fosse 2, para cada quadradinho que eu andasse aqui, eu ia subir 2. Entendeu? Para cada um quadradinho, eu subo tantos. Não ficou claro? Calma que a gente volta. Se a gente tivesse, por exemplo, o y igual a 2x, eu acho que vai ser legal eu voltar lá. Aqui, o y é igual a 2x. Nosso coeficiente angular aqui é quem? É o 2, né? Uhum. O que isso significa? Que para cada um quadradinho que a gente andar aqui na horizontal, a gente anda quantos na vertical? 2. Olha aqui, 2. Deu para entender, Rosângela? É um pouquinho complicado mesmo. Vamos pegar outro exemplo. Esse menos 3x aqui. Para cada um quadradinho que eu andar, na vertical, na horizontal, quer dizer, eu tenho aqui 1, 2, 3. Aqui termina o meu quadradinho, eu andei 3 na vertical, entendeu? Para cada um quadradinho que eu andei na horizontal, eu andei 3 na vertical. Por isso que isso indica a inclinação da reta. Ah, tá. Tá? Se eu andar, quanto mais eu ando na vertical para um quadradinho, mais inclinada fica a reta. Por exemplo, olha que legal que eu vou mostrar para vocês agora. Se eu tiver uma função, pensa num coeficiente muito grande, por exemplo, y é igual a 50, nossa, 50 é muito grande. Y é igual a 6x mais 1. Vamos ver como é que é essa função. Ela é bem mais inclinada, tá vendo? Olha aqui. Para cada um quadradinho que a gente anda no eixo x, a gente anda 6, quer dizer, no eixo y. Por isso que o coeficiente angular é 6. E se esse mais 1 fosse 2? É a mesma coisa? Aí nossa inclinação não ia mudar, quer ver? Vinícius, você Oi. colocou no 7, não? Colocou no 7. Não, é porque aqui eu parti do 1, tá vendo? Ah, tá. A partir do 1. Aí do 1 até o 7 dá 6. Ah, tá. Entendeu? Tá certo. Isso. Se não partir do 0, né? Porque a partir do 0... Y é igual a 6x, 6x mais 2. 2. Isso. Tá. Esse aqui é o coeficiente o quê? Coeficiente linear, né? E ele determina o quê? A altura da reta que eu falei, né? Aham. E o que eu falei para você anotar lá no começo?
que o coeficiente linear fazia o quê? Ele A linha. cortava o Ele eixo, cruza. Cruza. cruza Cruza o o eixo eixo. X, Cruza o eixo. o eixo Y, isso. X. E aí, o que vai acontecer se eu colocar 2 aqui? Tá vendo que mudou? Eu vou colocar as duas para você comparar. Olha aí, Rosângela. Tá, aham. Essa é que eu sou daltônico, falar cor não vai me ajudar. Mas essa de baixo é a 6x mais 1. E essa de cima é a 6x mais 2. Então, o que muda? Muda onde eles vão cruzar o eixo Y, tá vendo? Ah, Esse cruza no 1, tá. esse cruza no 1, porque o coeficiente linear dele é igual a 1. E esse cruza no 2, porque o coeficiente linear dele é igual a 2. Se eu for no 4 aqui, vai ser um pouco mais diferente, não é isso? No 4, no 6 aqui, no 7. Como assim? Pegar no 6 mais 4. 6x mais 4? Isso. Y é igual a 6x mais 4, né? Isso. Vamos ver o que acontece. O que você acha que vai acontecer, Paulo? Ele vai pegar no 4 aqui e vai no 7. Ele vai andar um pouco mais para frente. Ele Isso. sobe um pouquinho a reta, Isso. né? Exatamente. Subiu a reta. Tá. Agora tá cruzando o 4. Certo. Mas uma coisa interessante, a gente mexeu só no coeficiente linear, né? A gente não mexeu no coeficiente angular. Então, todas essas retas, elas têm a mesma inclinação. Tá vendo? Uhum. Então, todas elas têm o mesmo coeficiente angular e por isso elas têm a mesma inclinação. Ah, tá. Por exemplo, Y é igual a 7 Y é igual a 7 mais 2. 7x mais 2? Aí ela vai vir mais para cá um pouquinho, né? 7x mais 2. Aí a gente tá mudando o coeficiente angular já, né? Aham. E aí o que vai acontecer? Ela vai inclinar um pouquinho mais. Faz aí, Vinícius, pra gente. Vou fazer. Vou apagar um pouquinho de reta aqui para não ficar muito confuso. Mas olha aqui. Essa aqui é a 7x mais 2. Ela cruza o eixo Y no 2, porque o coeficiente linear é 2. E a inclinação dela é 7. Por que que é 7? Se a gente pegar aqui um quadradinho, para um quadradinho aqui, ele sobe do 2, ele vai lá no 9, tá vendo? Então, para um quadradinho na horizontal, ele sobe 7. Tá vendo? Então, por isso que ela fica mais inclinada. Vamos comparar, Rosângela, com aquela outra que você tinha me pedido. Que foi a que você me pediu antes. 6x mais 2, né? Sim. Se a gente comparar essas duas, o que a gente espera que vai acontecer? Como eles têm o mesmo coeficiente linear, a gente espera que cruze no mesmo lugar aqui, né? No 2. Uhum. Mas e vai a ser inclinação? pouca coisa, né? A inclinação vai ser pouca coisa. A inclinação vai ser pouca coisa de diferença. Olha aí. Quase grudadinha, tá vendo? Aham. Mas aí, quanto mais a gente se afasta também, mais elas separam. Mas bem grudadinha, tá vendo? Porque 6 é bem pertinho de 2. 6 é bem pertinho de 7. Certo. Legal? Quer fazer mais algum teste? Pra gente entender melhor? Pode fazer no menos? Pode.
Pode falar, Rosângela, antes da gente fazer o menos. Não, agora eu comecei a entender. Começou a E a hora entender? que eu rever a aula, eu vou prestar mais atenção no que você está falando aí, eu vou conseguir aprender mais. Tá, Entendeu? joia. O que você sugere A da aula gente gravada fazer é bom aqui? por causa disso. É bom demais. O que você sugere da gente fazer aqui, Paulo? 7 menos 2. 7x menos 2? Isso. Y, então, é igual a 7x menos 2, né? Isso. O que você acha que vai acontecer? Vai pegando 2 aqui, Qual vai 2? subir até o 9, não é isso? É. Vai descer até o 9. Por que descer? Vamos colocar aqui para você ver o que acontece? Vamos colocar aí. 7x menos 2. Ah, tá. Fica desse jeitinho aqui, ó. Ah. A nossa inclinação é a Que mesma... o que eu vou pegar de baixo, né? Agora eu vou o que pegar o de mudou baixo. agora, o que mudou agora é nosso coeficiente linear, né? Em vez de ser mais 2, agora é menos 2. Menos 2. Então, nossa reta vai bater aqui no menos 2, tá vendo? Ah. Porque nosso vai até coeficiente no- linear é menos 2. Vai até no 8, né? Ou vai até no 7? Para um quadradinho aqui, ele vai lá no 5. Vai no 5. Por quê? Ah, Porque tá, que é menos, tá certo. aqui vai ter 5 mais 2, 7. 7 unidades. Não, beleza. Legal? Ok. Então, agora Valeu. que a gente testou um tanto de coisa, eu acho que vai ficar melhor da gente fazer esse exercício. Cadê? Até me perdi aqui. Eu não entendi nada, professor. Não entendeu ponto em nada? cima do outro. Nada. Ô, Cris, Nem eu. vamos lá. Não, mas aqui não precisa de você repetir, não, que eu vou continuar sem entender. Não, mas não, Depois eu dou uma olhada lá e aí eu te falo. Tá, mas resumindo o que a gente viu até agora. A nossa função de primeiro grau tem mais ou menos essa carinha, que é y é igual a algum valor vezes o x mais algum outro valor. A gente está chamando esses valores de A e de B, mas pode ser qualquer valor que venha acompanhado aqui. E aqui a gente está dando alguns exemplos agora. Por exemplo, do y é igual a x mais 2. Então, vou pedir ajuda para vocês para a gente fazer aqui junto. Quem é o coeficiente angular? A gente já viu que é 1, né? E agora, quem é nosso coeficiente linear? O 2. O 2. Que é exatamente onde cruza aqui no eixo y, né? Y e x. Mas ele já vai vir com essa linha traçada? Você pode ter ou a função, que é isso aqui, ou o gráfico da função. Depende do que o problema te dá. Se você tiver o gráfico da função, é só a gente olhar onde ele cruza o eixo y. Mas e se você não tiver o gráfico da função? Se só tiver a equaçãozinha aqui? Aí você pode olhar quem é o seu coeficiente linear, que é esse valorzinho aqui. É o 2. Sempre vai vir um gráfico? Não, sempre não. Eu estou ensinando vocês a olhar quem é o coeficiente linear de duas formas. Ou pelo gráfico, ou então pela função escrita. Ah, tá. Então, se a gente tiver a função escrita, quem é meu coeficiente linear? É esse valorzinho que vem sozinho aqui. Se a gente tiver o gráfico, quem é o coeficiente linear? É onde Isso. cruza o eixo y. Bacana? Então, o quociente linear vai ser sempre um número. Sempre, é. O angular também. Mas ele não é o x? Não. O X, y, quer dizer? o coeficiente angular é o valor que vem acompanhado do x aqui. Por exemplo, aqui tem o 1, que não está aparecendo porque a gente não escreve 1 multiplicando. Mas aqui tem o 1. É o valor que vem acompanhado dele. Não prestar atenção na aula.
Tá joia? E aí, quem Ô, é professor, Oi, por Graça. que você passou... Ah, não, pode deixar. Não, Já entendi. pode falar, vai que é a dúvida Não, de alguém. não, eu achei que você tinha andado aqui para o -2, sendo que lá é 2 positivo. Eu já entendi. Você tinha achado que era aqui? Isso. Não, o que que acontece? O valor que cruza o eixo y é chamado de coeficiente linear, né? Uhum. Mas o valor que Não, cruza... agora eu entendi. Não, sim, mas o valor que cruza o eixo x, eu ia chegar lá ainda. A gente chama de raiz. Entendeu? Então, esse aqui é o nosso coeficiente linear, que é onde cruza o eixo y, e onde cruza nosso eixo x é chamado de coeficiente angular, não, é chamado de raiz, ou zero da função. Então, -2 ali é a raiz. Nosso coeficiente angular a gente já viu que é 1, nosso coeficiente linear é 2, e nossa raiz é -2. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E aí, se a gente tem um gráfico, é fácil, né? Mas e se a gente não tiver o gráfico? Como que a gente faz para achar a raiz ou o zero da função pela equação? A gente sabe que onde corta o eixo x é esse ponto aqui. Esse ponto é quem? Esse ponto é o -2 e 0. Tá joia? Se a gente prestar bem atenção, sempre que essa reta cruzar esse eixo x, vai aparecer esse zero aqui, ó. E o que que esse zero quer dizer? Esse zero quer dizer que nosso y é zero. Então, se a gente substituir esse zero pelo nosso y, a gente vai ter que 0 é igual a x mais 2. E aí, como é que a gente faz para achar o valor de x? Aqui fica fácil, né? Passa para o outro lado, fica -2 é igual a x. E aí é exatamente esse -2 aqui. Uhum. Tem que lembrar tudo. Essa aula é Não uma aula só bem, essa dica de hoje. bem complicadinha. Isso. Mas além da aula gravada, que eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, eu vou colocar 3 videozinhos, um sobre coeficiente angular, um sobre coeficiente linear e um sobre raiz, que eles são de mais ou menos 3 minutos. Que aí, se vocês quiserem lembrar rápido, é só assistir o vídeo de 3 minutos, não precisa assistir a aula toda. Entendi. Mas vamos fazer mais alguns aqui para fixar bem. Mas qual que é a função disso aí na nossa vida? Então, Cris, depende. Se você quiser fazer uma engenharia, por exemplo, você vai precisar Não saber quero, isso. não. Se você quiser fazer, não sei, alguma coisa de Uma prova do computação, Enem. uma prova do Enem. O Enem é Mas a mestre em prova cobrar aí isso. vai ter umas questões só, né? Sim, mas, né? É bom acertar no Enem para você passar. Vamos escrevo uma ficar questão. exatamente essa que ele está explicando. Mas o que conta lá é o texto. E a matemática. Eu passo uma receita lá de macarrão, tá bom. Olha que não vão aceitar, hein? Tô brincando. Então vamos fazer um outro exemplo. Esse exemplo aqui é de uma função 2x menos 3. Alguém pode me falar o coeficiente angular? O angular é o 2. Isso, é o Alessia. 3. 2. Isso, Angular. é o 2. É o valorzinho que vem acompanhado do x. Ah, sim, sim. É o 2. E ele determina o quê? A inclinação da reta. E o coeficiente linear? Esse aqui é diferente. -3. Exatamente. O coeficiente linear vai ser -3. Que é onde cruza o eixo y, né? Ô, maldito liquidificador. A gente pode olhar tanto pelo gráfico, que é onde cruza o eixo y, tanto Ela pela não função, voltou, não vai? que é esse valor aqui. Beleza?
E a raiz dessa função? Onde cruza o eixo x? O eixo y? Não, é o eixo x. Onde cruza o eixo x? Esse eixo x. 1,5. 1,5. 1,5. E vocês descobriram como? Olhando pelo gráfico? Olhando Pelo pelo gráfico. gráfico. E se a gente não tivesse o gráfico? Fazia a continha lá, ó. Você divide o 3 por 2. Quase isso, Paulo, quase isso. O que a gente faz aqui se a gente não tiver o gráfico? Você anda aqui, 2 aqui, você vai andar 1,5 aqui. Não? Mas finge que a gente não tem o gráfico, finge que ele não tá aqui. Se a gente tivesse só essa equaçãozinha aqui, como que a gente descobre o valor da raiz? A gente iguala toda essa funçãozinha, 2x menos 3, iguala a 0. Por que a gente iguala a 0? Porque essa reta, ela cruza o eixo x justamente quando o y é igual a 0. Então, eu estou substituindo esse y por 0. Então, aí a gente obtém uma equação que é só a gente resolver. A gente resolvendo isso fica como? A gente passa o menos 3 para o outro lado. Vai trocar o sinal, né? Vai ficar mais 3. E a gente passa o 2 dividindo. X é igual a 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é a mesma coisa que 1,5. 1,5. Então, o y sempre será 0. Na raiz da função, sim. No zero da função, sim. Quando a gente te pede a raiz, o y é 0. Tá joia? Essa aí complicou. Foi difícil essa? É. Olha aqui, Rosângela. Se a gente... Vamos pensar para o coeficiente linear. A gente já aprendeu que o coeficiente linear é esse valorzinho aqui, né? Sim. Esse valor aqui, ele está localizado onde? No ponto 0 e menos 3. Você concorda comigo? Sim. Ou não? Eu estou procurando ver se eu entendi. Menos 3 é para baixo. Por né? que ele Vai- está no 0 e menos 3? Porque o x vale 0, que eu não fui nem para a direita nem para a esquerda. E o y vale menos 3, que eu vim aqui para baixo. Ah, Tá joia? agora sim. Vinícius, Agora eu Oi. entendi por que do 0. E só para finalizar aqui. E esse aqui, Rosângela? Ele está localizado no 1,5 e 0. Porque a gente não está andando nem para cima nem para baixo. Por isso que é o 0 aqui no y. Entendeu? Uhum. E aí, como a gente está falando de 0 da função, que é exatamente onde corta esse eixo x, esse valor de y sempre vai ser 0. Então, sempre que eu quiser achar a raiz, ou 0 da função, é só a gente colocar o 0 no lugar desse y. E aí vai ficar 0 é igual a 2x menos 3. Entendeu agora? Sim. Uhum. E aí é só a gente resolver essa equaçãozinha. Multiplica e depois divide. A gente passa para o outro lado, né? Aqui. Vai ficar 3 é igual a 2x. E aí passa esse aqui dividindo, passa o 2 dividindo. Uhum. Fica 3 dividido por 2 igual a x. E x dá 1,5. Exatamente. Ah, tá. Entendeu? É quase igual, então, a 1,5 do x? Do eixo x? É exatamente igual, né? Esse 1,5 aqui. Uhum. Ô, Vinícius, Oi, Cris. a coordenação não consegue colocar, tipo, a sua aula seria amanhã, né? É. Não consegue trocar com um dia que tem 2 aulas e colocar os 2 horários só de matemática, não? Nossa, Cris, aí você quer me regaçar também. Não, mas é porque tá puxado pra gente mesmo. Sei. É muita informação para um dia só e depois você vai voltar só semana que vem. É, Ou que mas tivesse fica 2 aulas na pesado, Cris, pra semana. mim. 2 aulas na semana?
É, fica. Quando tá presencial, como que é? Uma aula por semana? Não sei, que eu entrei esse ano, mas eu acho que é uma aula na semana de cada matéria. O presencial é uma aula por semana. É. Mas Mas é aí que não é de 40 minutos, realmente não. seria bom, mas fica bem puxado pra mim. Ter 2 aulas por semana, né? É isso que eu tô Podia falando, ser- ter pelo menos 2 aulas, igual na terça e na quinta só tem uma aula. Podia ter uma nesses 2 dias. Uma extra. É, mas fica pesado. Mas eu entendo, eu entendo. É que eu faço a graduação também, né? Uhum. Então, terça e quinta, por exemplo, é o dia que eu tenho mais matéria. Hoje eu não tive uma aula, então ficou tranquilo pra mim. Haja miolos, né, Vinícius? É, Nossa. Ai, hoje eu tô tentando de todo jeito. mas a gente tá avançando, a gente tá avançando. Hoje eu não avancei, não. Não, mas aí você vai pegar a aula pra assistir depois e vai avançar com a turma. É. Eu vou É postar depois, esses 3 vídeos curtinhos que eu falei, e aí você vê se você entende. Tá. Ô, Vinícius, depois Oi? com calma que eu vou pegando, professor, assim na Isso. hora eu não pego mesmo, não. Não pego, não. Aí depois que eu vou pondo as ideias no lugar, assim, é muita coisa para a cabeça. Eu lembrei da Dona Inês. Ô, saudade. O que que tem, Ô, dona Inês? Não conhecia a ela, não. Inês a gente fina demais. Nosso Deus. Ixi. Ela desistiu, né? É. Ela Ô, ficou ela está na outra sala, Miral. Tá? Tá no primeiro ano. Aham. Que tá. bacana. Pois é. Ela Ô, Oi, Vinícius, Rosângela, oi. então quer dizer que todas as vezes que pedir a raiz do número, sempre ela vai estar no eixo X ou não? Sim, sempre. A raiz é exatamente onde essa reta tá no eixo X. Ó, então agora ficou fácil demais, velho. Uai, mas é isso, uai. Uai, você não é mineiro, não, uai? E o coeficiente linear é exatamente onde está no eixo Y. E sempre começa do zero? Como assim sempre começa do zero? No eixo X, mas é do zero para a direita, do zero para a esquerda, né? Quando for a raiz, né? Quando for achar a raiz. Quando for a raiz, a gente vai olhar o eixo X. Quando for o coeficiente linear, a gente vai olhar o eixo Y. Y. Tá joia? Sim. Ué, mas agora ficou bem mais fácil. Mas era Nossa. isso, era isso. Eu também. Eu fiquei a aula toda, e agora, quando passou por mês, eu aprendi rápido. Você viu, né, Rui? Então tá bom. Coisa mais prática, né? Se vocês entenderam, tá bom. Mas sabe o que é, professor? Oi? Você sabe o que é? Parece que no meio do eixo ali, aquele tanto de número, confundia a gente. Eu, pelo menos, estava confundindo. Aí, quando você fez isso, quando você fez desse lado aí, já ficou fácil. Entendeu? Entendi. Mas quando tava ali, junto ali, né, 2 menos 1 menos 1, menos 2 e a linha passando ali, ficou um pouquinho meio, mas agora tá Mas tranquilo. agora entendeu, agora entendeu. Agora eu entendi dessa forma aqui, poder fazer do outro lado. Então tá bom Agora demais. entendi. Então agora só para finalizar, gente. Isso aqui não é uma matéria, não. Mas é só uma coisa que vocês devem saber, porque normalmente aparece em livro, aparece aí na apostila, vai aparecer em videoaula, que é uma nomenclatura mesmo, é a notação de função, né? É normal a gente ver escrito desse jeito. Ao invés de estar escrito y é igual a 3x, pode vir escrito assim: f de x, que a gente lê, é igual a 3x. Isso é a mesma coisa de falar que y é igual a 3x. Pode vir escrito assim, tá? Mas eu prefiro usar o y igual a 3x aqui porque a gente vai confundir menos.
Mas É, que quem que... inventou Essas letras isso? aí Quem também. inventou isso, eu vou chamar o Lázaro. Ih, já morreu. Os dois já morreram. cara. Lázaro já morreu. O Lázaro. Quem inventou isso já morreu, o Lázaro também já morreu. Não, ele é imortal. Mas, Misericórdia. então é só pra vocês não estranharem se vê isso aqui. Se vocês Essas virem letras alguma aí que coisa confundem mais a tipo, gente. É. se Podia vocês tanto ser virem número, alguma né? coisa desse tipo, não desesperem. É. Pode substituir isso aqui por y, por exemplo. Y igual a 3x é a mesma coisa. Pois é, se pode simplificar, para que complicar? Para que que botar o F aí? aqui, isso aqui é uma notação mais matemática para falar que a função depende de x, né? Mas pode colocar y igual a 3x, que vai dar na mesma. Ah, tá. Beleza? Então, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a identificar onde a reta cruza o eixo y, e isso é chamado de coeficiente linear. A gente aprendeu onde ela cruza o eixo x, que a gente chama de zero da função, ou raiz. Eu escrevi errado aqui. E a gente aprendeu também a identificar qual que é a inclinação da reta, que é o chamado coeficiente angular. A gente já deu nosso tempo, mas eu queria explicar o exercício que eu vou deixar. Ih, meu Deus. Calma, Cris. Tô tendo um ataque cardíaco. Eu coloquei mais uma coisinha aqui, mas eu não quero passar muito do tempo, porque senão vocês vão ficar bravos comigo. Então vamos lá no exercício, que eu vou explicar rapidinho e liberar vocês. Então, o que é esse exercício que eu deixei aqui? É um exercício de 2 números. Vai ter número 1 e número 2. No número 1, eu peço para identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear de cada função aqui. E aqui não tem o gráfico, aqui vai ser só pela função escrita mesmo. Então, vocês vão ter que analisar os numerozinhos aqui e escrever quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear. E aqui eu coloquei uma dicasinha. Alguém falou alguma coisa? Precisa fazer gráfico, não, né? Não precisa. Só escrever, né? Só escrever. Esse aqui é bem rapidinho. É mais para treinar mesmo. Mas é para entregar, até dia 14. E a número 2, eu peço quem é a raiz, ou então, né, os zeros da função. Então, quem é a raiz? Eu já testei aqui, já vi. Uai, não, mas cuidado que a raiz tem que fazer uma continha, hein? Aham. E aí aqui, na letra A, vocês vão ter que fazer a continha, né, para descobrir. E na letra B, basta olhar o gráfico. Tá joia? Essa B aí, o gráfico já tá indicando, já tá mostrando. Essa tá tranquila, né? Essa tá. E essa número 1 também, ela é tranquila. Depois que vocês entenderem como identificar o coeficiente angular e como identificar o linear, vai ficar bem facinho. Vai ser só bater Ela o tá olho aqui na e minha vocês frente, vão que não vai sair nunca daqui. E aí eu vou colocar a gravação da aula lá, para quem quiser assistir. E vou colocar esses Muito 3 bom. videozinhos que eu falei. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho os videozinhos. Ô, professor, você vai Oi. colocar o PDF da matéria também? O slide, coloco. É porque eu gosto de imprimir. Posso colocar. Mas aí Por favor. não tem como colocar ele na vertical, né? Você fala em forma de retrato? Não tem como colocar na forma de folha. Que se eu pedir para salvar, ele salva daquele jeito na horizontal. Não, eu dou meu jeito aqui para ficar tranquilo. Tá joia, então. Então, bom. gente, esses três videozinhos curtos que eu vou deixar, é esse videozinho aqui que a moça ensina como que a gente acha a raiz da função. Esse daqui, ele explica o que é o coeficiente linear, ele tem 3 minutos e 40. E esse daqui é um pouquinho mais longo, mas ele tem muita teoria, eu nem sei se eu vou deixar ele, que ele tem muito cálculo a mais, assim, que eu não sei se vocês... Não, vou deixar, que aí quem quiser assiste. Eliane vai fundir a cabeça aí, ué. Eu vou deixar, mas... Esse aí tá igual eu, né? Colocou o A, o B. Esse aqui o tá bem detalhado.
Bem detalhado. Olha lá, e aí ele coloca umas notações aqui que a gente não viu. Mas ele até explica. Então, vou colocar esses 3 vídeos, quem quiser assistir, assiste. Mas vai ter também essa nossa aula gravada. Sim. Tranquilo, gente? Uhum. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo? Então tá bom demais. Tá, ó. É uma matéria mais... Dia 14? Oi? Dia 14? Oi, Dia Carmita. 14? Até dia 14, é. Lembrando Vou também ter que contratar um professor particular para mim. Ih, meu Deus. Lembrando que eu tô sempre no WhatsApp, hein, Cris? Ah, mas não é a mesma coisa, não. Ah, e lembrando também, gente, que tem um exercício para entregar até amanhã. Ah, eu vou mandar de novo. Tá, Joia, Rosângela? Aí eu vou até te mandar uma mensagem para você lembrar de me mandar. Eu tô terminando o meu, viu, Vinícius? Amanhã eu mando, tá? Tá, Joia? É aquele que eu mandei hoje? É aquele mesmo, Carmen. Ah, então tá. Tá joia, gente? Aleluia. É que é tanto exercício que eu tô ficando meio doida. Então a gente tem esse exercício que eu expliquei agora, que eu vou mandar lá no WhatsApp, postar no Google Sala de Aula, pro dia 14. E tem um para amanhã também, que eu deixei 2 semanas atrás. A gente Tá vai joia, ter férias. Mas 14 não tá de férias, não? Não, a férias começa dia 16. Ah, é? É. 16. Também tô querendo 15 descanso, dias? viu, gente? 15 É, dias? 2 semaninhas. Ui. Dia 16 Gente do céu. ainda, Vinícius. Gente Eu do céu. acho que sumiu no meio da escola. Eu desliguei aqui sem querer. Boa noite, professor. Ô, gente, desculpa. Boa noite a todos. Eu cliquei no botãozinho vermelho Tchau, sem querer. Vinícius. Boa noite a todos. gente. Boa noite, Boa professor. noite, um abraço. Ele apareceu. É boa aula, sim. Boa noite, gente. Fica Obrigado. com Deus aí. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, Tchau, Vinícius. Suzane. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Ô, Vinícius, você queria falar alguma coisa comigo agora ou não? Oi, Paulo. Eu ia Você te queria mandar falar no alguma coisa WhatsApp, comigo mas agora? se você quiser, a gente faz por aqui. O que você prefere? É você que sabe. Não, mas você que sabe. Você acha que você entende melhor por aqui ou se eu te explicar digitando? Pra mim, tanto faz. Então, eu acho que eu vou te explicar por aqui, Paulo. Vamos voltar lá. Ah, eu vou compartilhar minha tela com você, ver se fica bom. É bem rapidinho. Tá, beleza. Fala, Rita. A Rita ficou aí, Vambora. deve ter ido comer. É, Aqui, vamos lá, o seu exercício que você me mandou, né? isso. Não sei se tá certo. Vamos lá, a gente vai consertar agora. É, Vamos lá, Paulo. Aqui, ó. O exercício pede para você considerar a função y é igual a 2x mais 1, né? isso. Então a gente vai trabalhar tudo em cima dessa função. Então, quando ele me fala assim, qual que é o valor de y se o x é igual a menos 1? Então, o que ele está falando para a gente? Ele está pedindo o valor de y para esse x aqui igual a menos 1. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode substituir esse x por esse menos 1. Y é igual a 2. Igual a 2 vezes menos 1. Pois é, 2 vezes 1, 2. Menos 1. Menos 2, né?
Aí é menos 2. Menos 2. Aí mais 1 fica menos 1.